Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Boa noite a todos. Convido os irmãos a estarem abrindo as Bíblias em Mateus 16. Nós vamos ler apenas o verso de número 18, mas daqui a pouquinho faremos. Irmãos, chegamos aqui a Cristina falando da sua família. Pode sentar. Falando da sua família. E quando a gente começa a pensar em família, a gente parte de um casal, né? Uma família de dois. Aí, de repente, assim, de uma forma mais tradicional, uma família de três, um casal e um filho. Uma família de quatro, um casal e dois filhos. Pensando nisso, qual a quantidade de problemas que tem dentro de uma família de quatro pessoas? Quatro seres diferentes, com pensamentos diferentes, temperamentos diferentes, convivendo juntos dentro de uma mesma casa. E vira a grande família. Essa família muito unida, mas que vive tendo problemas. Deus colocou no meu coração o desejo de falar por uma família maior. A família igreja. Essa família que hoje somos 160 membros. Em média 160 membros, vindo de famílias diferentes, estruturas familiares diferentes, pensamentos diferentes, vivendo junto no mesmo local, trazendo cada um seus vícios, suas manias, seus costumes, buscando todos o mesmo lugar que seria a salvação, partindo do princípio que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e através dele que nós chegaremos lá. E eu estou tanto tempo dentro da igreja, mas às vezes a gente se esquece, né, de como vem, como funciona a estrutura, né? Às vezes eu participo tanto tempo da igreja e eu não sei como ela é dividida. Quais as funções de cada um, qual a minha função, qual é o meu papel neste lugar. Uma família tradicional, normal, né? Os pais saem para trabalhar, os filhos ficam em casa, aí o mais velhinho cuida do mais novinho, ajuda o papai e a mamãe, junto eles se unem e fazem uma família. Aqui nós também temos divisões. Temos o pastor, o diácono, os membros, os secretários, temos quem canta, quem dá aula na salinha, quem dá aula aos domingos, e tem uma divisão. E cada papel desse é importante. E eu vou tentar, de alguma forma, de acordo com o que Deus colocou no meu coração, trazer como foi formado e qual o papel de cada um dentro disso. Então vamos colocar de pé, se puder, para nós estarmos lendo o nosso texto. Ele é pequenininho, nós podemos até ler todos juntos, tá bom? Você é Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Só até aí? Amém. Pai, graças te damos por mais um dia de vida, Pai. Obrigado pelo privilégio de estar em tua casa. Igreja do Senhor, formado pelos teus membros. Muito obrigado, Pai, por mais uma vez me permitir estar aqui, trazendo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Peço que me direcione e que eu possa transportar aos meus irmãos aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Essa é a oração que eu te faço, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Aí está aqui, irmãos, igreja. Em grego, eclésia. Refere-se a um ajuntamento de pessoas crentes e não a uma instituição física ou secular. A sua edificação plena, porém, foi consolidada no dia de Pentecostes, após a sua morte e ressurreição, e com a descida do Espírito Santo sobre os discípulos. A igreja é um conjunto de todas as pessoas que aceitam Jesus como Salvador e seguem a Deus. Cada crente é parte da igreja. Na Bíblia, a igreja não é um edifício, é um conjunto de pessoas.
Igreja significa assembleia ou congregação. A igreja é um conjunto de pessoas que se reúnem para juntos seguirem a Deus. A igreja é uma comunidade. A Bíblia diz que a igreja é todos os crentes salvos, todo mundo do passado, presente e futuro formam a igreja e estão eternamente ligados através de Jesus Cristo. Lá em Coríntios 1:2 vai dizer: a igreja que Deus está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos com todos os que em todos o lugar invoca o nome do nosso Senhor, Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Também é um grupo de crentes quando duas ou mais pessoas se reúnem em nome de Deus, formam uma igreja local, que é uma pequena parte da igreja total. Então aqui nós formamos uma igreja local, onde viemos aqui, aprendemos dessa palavra, tentamos de alguma forma viver de acordo com essa palavra, para que um dia nós possamos estar junto com a igreja triunfante, aquela que nós vamos nos encontrar e vamos viver com Deus. Qual é a importância da igreja? Deus instituiu a igreja. Ninguém pode viver sua fé isoladamente. Cada crente precisa viver em comunidade. A igreja implica em união, onde crente não se reúne, não há igreja. Então essa história que eu sou um crente lá em casa, lá da minha casa eu cultuo a Deus, fica difícil, irmãos. Porque conviver, de repente, é o maior obstáculo do ser humano. Quando nós vamos pensar em tratar os nossos problemas, quando nós nos isolamos, sou só eu e o meu problema, e às vezes eu já não consigo. E Deus coloca esse mundo de gente perto da gente para que a gente conviva. E aqui eu posso treinar minha temperança, aqui eu posso treinar o meu gênio, aqui eu posso ver se eu sou irritadinho. Porque Deus toca no coração da gente. E a história que eu nasci assim, eu vou morrer assim, não é para crente. Crente cara, eu nasci assim, eu cresci assim, mas se Deus quiser, Ele me transforma, junto com a minha vontade de ser transformado. Porque Deus quer que todos sirvam a Ele. Deus quer que todos melhorem. Quem decide se vai querer melhorar ou não, sou eu e você. A gente vem à igreja, a gente vem aos estudos bíblicos, a gente ouve a pregação, mas o que a gente leva para a vida da gente? Se isso não estiver transformando a gente, não muda, irmão. Não muda. A igreja é feita de reunião. E o que é uma reunião? Uma reunião é o encontro de duas ou mais pessoas para discutir, trocar informações, tomar decisões ou coordenar ações sobre um tema específico. Então nós viemos a uma reunião, às vezes numa mensagem pregada por alguém, onde nós escutamos para levar essa mensagem e tentar transportar, ou aqui, como na nossa igreja, temos a oportunidade de ter a escola bíblica, onde nós temos a possibilidade do debate, aquilo que eu aprendo, que eu pergunto, que eu questiono, e junto nós crescemos. Não dá para eu ficar dentro de casa fazendo reunião com eu mesmo. Não dá para eu achar que eu sou uma ilha e eu só preciso de mim. Eu preciso me reunir. E reunir não dá para fazer sozinho. Ninguém é perfeito. Todos precisamos de ajuda. Encorajamento em nossos caminhos com Deus. Todos os membros da igreja devem ajudar uns aos outros, crescendo junto no amor de Cristo. Irmãos, eu faço parte de uma igreja abençoada. Na segunda-feira tivemos ali o bolinho da Isa ali, e a gente vê como, com simples, de manhã até a tarde, consegue-se fazer
uma reunião para comemorar e para trazer felicidade ao coração de uma pessoa. E isso é família, porque eu já aprendi aqui com mensagens que o que destrói um casamento são conflitos pequenos. Geralmente, os grandes conflitos, eles unem. Então, às vezes, nós nos vemos se perdendo no meio desses bancos por causa de coisas tão pequenas. Por causa de coisas pequenininhas. E aí eu tenho que olhar muito bem para dentro de mim. Porque, às vezes, é o meu desejo, se aproveitando do erro do outro, para fazer aquilo que eu já tinha vontade. Então, se eu tinha vontade de extravasar com alguém, se a minha vontade era abandonar a igreja por qualquer motivo, eu espero o pastor Sandro pisar no meu calo. Porque agora eu não fui porque eu quero. Agora eu fui porque o senhor é mau. Apesar de tudo, a Cristina falou que só tem 60. Então a gente é assim. Por natureza, a gente é mau. Se a gente deixar a nossa natureza falar, a gente vai aproveitar o primeiro erro do outro para justificar aquilo que o meu coração já queria. E a gente é bom nisso. A gente é bom colocar a culpa no outro. Se eu chegar aqui e falar, irmão, eu estou saindo da igreja porque eu sou ruim, porque eu não sirvo para esse lugar, porque aqui não me cabe. Não dá. Eu vou botar a culpa na Fran. A Fran brigou comigo. Entendeu? A Amanda, quando eu venho para a igreja, ela chuta minha canela. Tem que arrumar um motivo. Porque eu não vou colocar em mim a culpa que é minha. Lá em Mateus 18, 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. A igreja é o corpo de Cristo. Quando alguém perde um dedo, esse dedo morre, porque não está unido ao resto do corpo. De mesma forma, nossa fé pode morrer se nos afastarmos da igreja. A vida abundante que Deus tem para nós só pode ser plenamente vivida em comunidade como igreja. Isso nós já ouvimos aqui um monte de vezes. Só que eu gosto muito do versículo que fala: maldito o homem que confia no homem, na força do próprio braço. Porque eu estou sempre me achando autossuficiente. Eu estou sempre me achando autossuficiente. É justamente eu que posso tudo. Quando a gente se coloca no lugar de dependente, quando a gente se coloca no lugar de extrema dependência de Deus, quando a gente percebe que a vida é um sopro e que entre a saúde e a doença é apenas um diagnóstico. Vocês já pararam para pensar que muitas vezes a pessoa está bem e o que determina que ela está doente é só um exame? Porque quando tu começa a se sentir mal, ainda acha que está com alguma coisa, mas às vezes não dá nem tempo. Às vezes o diagnóstico vem apenas com o exame. E fora do corpo, a gente adoece. Se a gente cortar um dedo, ele apodrece, não vai servir para mais nada, mas o corpo permanece. Então, isso daqui como edifício, sozinho, ele não é nada, é nem tempo. A hora que nós saímos daquela porta para fora e não tem pessoas aqui dentro, isso aqui não é mais igreja, isso daqui não é mais templo. É só um edifício. Se nós sairmos daqui hoje e daqui a um mês colocarem aqui um circo, com pouco tempo as pessoas não lembrarão mais que era uma igreja. E ela vai ser dominada por circo de São Sebastião. Porque o que faz isso daqui uma igreja sou eu e você, aqui reunido, falando desse Deus que salva, cura e liberta. O que é uma igreja segundo a Bíblia? A igreja é o conjunto de todas as pessoas que
que aceitam Jesus como seu Salvador e seguem a Deus. Cada crente é parte da igreja. Na Bíblia, a igreja não é um edifício, é um conjunto de pessoas. Igreja significa assembleia ou congregação. A igreja é um conjunto de pessoas que se reúnem para juntos seguirem a Deus. A igreja é uma comunidade. A Bíblia diz que a igreja é. Deixa eu avançar um pouquinho aqui. Eu queria trazer um pouquinho para a nossa igreja, a Igreja Batista. Ela é formada por 2 cargos oficiais, o pastor e o diácono. E os outros cargos são não oficiais. E esses cargos, eles têm, por si só, o pastor é o oficial espiritual da igreja, responsável pela pregação da palavra, aconselhamento espiritual e liderança geral, podendo também ser chamado de presbítero ou bispo. O diácono é o servo da igreja nas questões materiais, cuidado das necessidades físicas da comunidade e o bom funcionamento da igreja, como organização dos cultos e o apoio às necessidades. Irmão, eu fiquei pensando nessa estrutura, nessa família, nesse corpo, num membro fora do corpo, e eu fiquei me imaginando esse membro. Quando eu me junto com uma outra pessoa, eu sou uma igreja ou eu não sou uma igreja? Porque quando eu me junto com outra pessoa, eu sou igreja quando eu falo de Deus. Se eu falo das coisas do mundo, eu não sou igreja. Eu posso estar dentro de casa com a Amanda. Se o nosso assunto for edificante como igreja, eu estou sendo igreja dentro da minha casa, instruindo o meu filho. Se dentro da minha casa, eu e a Amanda, a nossa conversa for fofoca, intriga e outras coisas, eu deixei de ser igreja. Então, quando alguém fala, não, eu prego todo dia, eu oro todo dia, eu oro o tempo todo, isso é muito complexo, porque isso depende do que ele está fazendo. Porque se a vida dele não corresponder com as coisas que ele fala, ele não está nem vivendo, nem orando. Ele está vivendo de momentos que ele tem falado com alguém sobre aquilo. E aí devemos tomar cuidado com quem nós emprestamos os nossos ouvidos, porque nós somos altamente contaminados. Se o pastor Sandro não tomar cuidado lá no hospital, vai chegar um amigo que parece amigo, com ideias que parecem boas, que transportam, que trazem, que aparentam uma certa felicidade. E se o pastor Sandro não estiver firme, ele vai falar assim, pô, deve ser legal isso aí. Nós não podemos normalizar as coisas que são erradas porque está no meio da gente. Aquilo que é errado até ontem não passa a ser certo quando entra dentro da minha casa. Bebida é pecado? Não. Mas se eu condenei a bebida até ontem, não vai ser no dia que meu filho beber que eu vou achar que agora não tem mais problema algum. Não quer dizer que eu precisa condenar quem bebe. Eu só não posso tornar lícito aquilo que me convém, porque agora está dentro da minha casa. Esse é um perigo que nós devemos ter, de apontar o dedo para alguém e quando chegar dentro da gente, a gente generaliza para transformar aquilo em algo não. Ele não é só para reunião depois do culto. Na Alemanha eles fazem isso, pastor. Só que antes era pecado. E eu não estou dizendo que é pecado, irmão. Estou falando que eu tenho que ser coerente para eu não machucar pessoas. Porque eu apontei o dedo e machuquei pessoas a vida inteira. E agora eu quero que as pessoas não me machuquem com aquilo que eu machuquei. Então a gente só tem que ter discernimento para poder trazer para a nossa vida e para a vida do outro algo que seja comum, que não seja pesado para o outro. Porque nós somos muito bons de tirar da gente o peso e jogar o peso sempre em cima do outro. O que tem saído da minha boca no meu dia comum fora da igreja? Eu sou crente só daquela porta para dentro? Porque no hospital tem 2 tipos de gente, o doente
e o funcionário que está trabalhando lá. Na oficina tem quem vai levar o carro. Então são as pessoas necessitadas. Dentro da igreja é fácil ser cristão, porque tu está num ambiente controlado, onde a palavra está todo mundo organizado. Mas numa festa onde não tem ninguém te vendo, num lugar onde ninguém está ali para apontar o dedo da mãe e falar: ah, pastor Sandro, eu vi o senhor ontem. Quem tem sido eu? Às vezes, irmãos, a gente vê a nossa família se destruir, nós vamos ver a nossa família ir para caminhos errados, nós vamos nos perguntar o que eu fiz de errado. Só que é muito comum a gente falar mal do outro, fazer fofoca da igreja, e depois querer que nossos filhos pertençam a esse lugar. Eu já ouvi relatos de pessoas de falar para o pai: eu não vou para aquele lugar lá, fala mal de todo mundo. Aquilo não deve ser bom. Aquilo não deve ser bom. Porque, irmãos, se eu olhar só porque tem de ruim aqui, eu vou achar muita coisa ruim. A gente é todo mundo humano. Todo mundo falha. Todo mundo erra o tempo todo. E Jesus me convidou a condenar, não foi, pastor? Jesus me convidou para condenar, não foi? Condena todo mundo, bota a culpa em todo mundo, justifica que é todo mundo e vai embora assim. Eu sou convidado a perdoar. Eu sou convidado a perdoar. Eu sou convidado a continuar sentado nesse banco, passando por cima do meu orgulho, das minhas feridas. É fácil? Não é. Não é. Nem dentro de casa. O pai, a mãe, 2 filhos. Lá no começo. O filho machuca o pai fica 15 dias sem falar com o filho. Mas foi isso que a gente aprendeu na Bíblia, pô. Não foi? O filho te machucar, fica 15 dias sem falar com ele. Mas a gente faz, cara. Porque o humano está na gente. E a gente tem que vir aqui toda quinta, a gente tem que vir aqui todo domingo, a gente tem que vir aqui na escola bíblica dominical, para que a palavra possa entrar no coração, que a gente possa transformar e falar: caceta, eu estou errado. Aí daqui a 15 dias eu faço o quê, pastor? Mesma coisa. Me magoou, faço bico, fico sem falar, não dou atenção, por quê? Porque a minha natureza é má. E se não for pela graça de Jesus, eu não chego em lugar nenhum. Se não for pela graça de Jesus, eu não chego em lugar nenhum. Chegando aqui para o fim, de verdade eu espero em Deus que através da Bíblia, que é a sua palavra, possamos assim nos desviar dos maus caminhos, aprendendo a cada dia para representá-la hoje, para estar com ele amanhã. Uma congregação de crentes, nascida de novo, cumprindo as responsabilidades que Cristo nos deixou na sua palavra. Isso é o que eu desejo para mim e para cada um dos irmãos. Que nós possamos crescer. Crescer como seres humanos, crescer como os filhos de Deus, crescer como os imitadores de Cristo. Um pequeno Cristo, um cristão. Querendo para o outro a mesma disciplina que se fosse comigo. Me colocando no lugar do outro no julgamento, como se quem estivesse levando aquela pena fosse eu, fosse o meu filho. E quando eu me colocar dessa forma, eu vou querer uma pena para o outro muito mais justa, muito mais branda, ao invés de estar condenando aquele, porque nem Deus vai condenar. Então, irmãos, aqui fica a minha mensagem. Espero que o Papai do Céu fale a cada coração. Pediu o pastor assim, esteja orando. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus.